Área de gestão do tempo. A verdade sobre os cronogramas. Componentes: Caliane, Carlos Rafael, Manuel e Raíza. Gestão do tempo. Para iniciar, irei fazer uma breve definição sobre a área de gestão do tempo, que, segundo o PMBOK, são os processos necessários para realizar o término do projeto no prazo estimado. Gerir o tempo do projeto é saber usá-lo para realizar tarefas, estimar a duração e controlar as atividades, a fim de cumprir os prazos para a entrega final ou parcial do produto. A importância da área de gestão do tempo. Os atrasos na conclusão dos projetos são, em sua maioria, prejudiciais aos mesmos, pois podem comprometer os custos, retardar a entrega e, consequentemente, inviabilizar a utilização ou operação do produto. Através dos processos de gestão do tempo, podemos estimar as atividades, a duração para sua execução, os recursos utilizados para a viabilização do projeto e também efetuar o controle das atividades e tarefas. Uma vez que sabemos a duração necessária para executar tal atividade e se mais tempo pode ser alocado a uma ou outra atividade. Mudanças constantes surgirão no decorrer do projeto, em relação ao tempo de duração, aos custos e às atividades necessárias para sua execução. A área de gestão do tempo possui 6 processos, sendo 5 no grupo de planejamento e 1 no grupo de controle. No grupo de planejamento, temos que definir as atividades, definir a sequência das atividades, estimar recursos das atividades, estimar a duração das atividades e desenvolver o cronograma. No grupo de controle, temos que controlar o cronograma. Definir as atividades. Esse processo possui como entrada a EAP, Estrutura Analítica do Projeto, e terá como saída uma lista de atividades, que geram produtos ou atividades gerenciais. Definir a sequência das atividades. Esse processo avalia as dependências temporais definidas no processo anterior, estabelecendo a ordem em que as atividades serão executadas, levando em consideração qual atividade depende uma da outra. Estimar os recursos das atividades. Este processo determina quais recursos serão necessários para a execução das atividades definidas nos processos anteriores e depende de diversos fatores, como, por exemplo, infraestrutura da empresa, fatores ambientais, terceirização de serviços, entre diversos outros fatores. A falta de planejamento dos recursos, normalmente considerados elementares, podem causar atrasos significativos ao projeto. Estimar a duração das atividades. Definidas as atividades, estimado o sequenciamento e os recursos necessários para sua execução, passamos para este processo, que será responsável por estimar a duração de cada atividade. Desenvolver o cronograma. Neste momento, após a definição do sequenciamento das atividades, das estimativas de recursos e duração, é necessário atribuir as datas de início e fim de cada atividade. Este processo é responsável por montar uma tabela contendo datas, recursos e atividades do projeto. Terminado os processos do grupo de planejamento, temos o do grupo de controle. Controlar o cronograma. Está relacionado à determinação do andamento atual do cronograma, controlar os fatores de mudança, determinar de que o cronograma mudou e gerenciar as mudanças com que elas efetivamente ocorrem. Agora iremos falar sobre o cronograma. Definição. Cronograma é uma ferramenta de gestão de atividades, normalmente em forma de tabela, que também contempla o tempo em que as atividades vão se realizar. É uma representação gráfica do tempo necessário para executar uma determinada atividade ou projeto, ajudando a controlar o progresso do trabalho, como também orientando a execução, fornecendo os prazos e os custos do projeto. Finalidade: representar graficamente as atividades, recursos e prazos para a execução das tarefas e do projeto. Através do cronograma, é possível obter um maior controle sobre o andamento do projeto e suas atividades, além de saber qual o melhor momento para alocar os recursos necessários para a execução de cada tarefa. Como elaborar um cronograma? Vamos precisar da lista de tarefas ou atividades, que são os pacotes de trabalho na EAP, no nível mais baixo da EAP.
Vamos sequenciar as tarefas, requisitar os recursos, estimar a duração das tarefas e, por fim, estimar a duração total do nosso projeto. Bem, quando estudamos a área escopo, vimos lá o processo criar EAP. Aqui temos um exemplo pequeno de uma EAP com 4 níveis. Claro que existem EAPs maiores, né, com outros níveis, mas o que nos interessa para o cronograma é o nível 4, que é o nível mais baixo, chamado de pacote de trabalho. É neste nível que determinamos as atribuições, estimativas e recursos. Como eu disse, os pacotes de trabalho são as tarefas. Essas tarefas são relacionadas e elas têm que ser concluídas para que o projeto seja finalizado. Para a gente enxergar melhor essas tarefas, temos aqui o exemplo de uma lista de tarefas. No exemplo, temos apenas uma entrega. Por que a importância de listar as tarefas? Listando as tarefas, a gente pode dar uma sequência nas atividades e tarefas para que a gente possa estimar e definir os recursos para cada tarefa. Por exemplo, nesse exemplo, temos aqui a entrega: instalar 200 computadores nos salões escolhidos. Para essa entrega, temos aqui nessa lista definida 4 tarefas. Quando a gente lista essas tarefas para essa entrega, a gente tem a oportunidade de visualizar melhor se são necessárias somente essas tarefas ou, de repente, não cabe acrescentar mais algumas. E já aproveitamos e damos aqui a sequência nas tarefas para já ir nos organizando para saber quanto tempo, né, estimar os custos e recursos para cada tarefa. Por exemplo, não poderíamos instalar os programas, que é a última tarefa aqui definida, sem estender os cabos de força. Aqui já há uma sequência, porque sem computador ligado, não tem como instalar os programas, certo? Recursos. Os recursos são chaves importantes para a conclusão de um projeto no seu tempo estimado. Por isso, requer atenção em questões como férias, licenças, carga horária e assim por diante. Então, antes de preparar o cronograma, esteja ciente, por exemplo, do calendário com feriados da empresa, da carga horária dos funcionários. As equipes que você montar pode ter funcionários com horários diferentes, 8 horas por dia, 6 horas, 4 horas, enfim. Ter também o cronograma de férias, licença maternidade, casamentos, pois tudo isso interfere nas estimativas, né? Obviamente, se você prevê que tal funcionário trabalhará 8 horas por dia, mas 3 funcionários de uma determinada equipe só trabalham 6 horas por dia, o seu cronograma já tem um desfalque na estimativa. E a estimativa dela já pode estar furada, né? Porque ele não vai estar trabalhando as 8 horas que você estimou. Também ficar atento no uso de equipamentos em períodos diferentes. Pode ser que tenha equipamentos que possa ser usado só alguns dias na semana, que tenha prazo para devolução para o fornecedor. Enfim, esses são fatos que interferem diretamente nas estimativas de tempo, né, da duração do projeto. Enfim, chegamos a elas, as estimativas. Talvez a parte mais difícil na elaboração de um cronograma, né? Estimar o tempo, a duração das atividades. Para isso, temos aqui, por exemplo, a opinião especializada. Faz parte, no momento de estimar a duração das atividades, pedir a opinião dos recursos, né? Você separou suas equipes e você confia, né? Já alguns especialistas
falam até que quanto mais se tem experiência, né, mais fácil se fica de estimar. Nessa opinião especializada, você pode estar pedindo ao funcionário da sua equipe que lhe dê, né, as estimativas necessárias para aquela atividade, para aquela tarefa que ele vai desenvolver. Temos também nas estimativas a PERT, que é Técnica de Avaliação e Análise de Programas. Essa técnica é uma técnica conhecida na gerência de projetos, é confiável e precisa. Normalmente usado para projetos complexos, só que funciona perfeitamente também em qualquer outro projeto. A PERT, ela usa 3 estimativas. Estimativa otimista, pessimista e mais provável. A estimativa otimista, ela é o sonho de qualquer gerente, né? Ela assume que tudo vai seguir conforme o plano, que nenhum risco vai interferir na atividade e que tudo relacionado a essa atividade vai funcionar quase sem nenhum esforço. Na estimativa pessimista, né, já é o oposto, totalmente contrária à estimativa otimista. Por quê? Ela assume que quase tudo pode dar errado, né? E vai dar errado, que problemas poderão surgir, que os recursos poderão não colaborar e assim por diante. Na mais provável, estimativa mais provável, é o equilíbrio entre as outras duas. É a duração mais provável da atividade. Digamos que eu peça a um integrante da equipe que ele me dê estimativas de quantos dias ele levará para desenvolver sua atividade. Como já vimos, a técnica PERT ela usa 3 estimativas: otimista, pessimista e mais provável. Este integrante terá que me passar essas 3 estimativas segundo a experiência dele. Aqui temos o exemplo da fórmula PERT, que é para a gente calcular o valor estimado para aquela atividade, que é valor estimado é igual otimista mais pessimista mais 4 vezes a estimativa mais provável, dividido por 6. Em um exemplo simples, digamos que o funcionário tenha me dado as 3 estimativas. A otimista como 45 dias, a pessimista 95 dias e a mais provável 60 dias. Jogando na fórmula, temos o valor estimado igual a 63,33 dias. Erros e acertos de um cronograma. Por que os cronogramas falham? Cronogramas são previsões. Logo, prever o futuro é algo incerto. Pensando nesse sentido, não importa o grau de precisão com que os cronogramas sejam elaborados, ou quanto eles pareçam convincentes. Eles são apenas várias estimativas, cada um propensa a vários tipos de erros e omissões, ocasionando vários problemas imprevisíveis. Porém, se uma equipe começa um projeto muito atenta às prováveis razões pelas quais os cronogramas falham e toma alguma atitude inicialmente para minimizar esses riscos, os cronogramas eles podem se tornar uma ferramenta mais útil e precisa no processo de desenvolvimento do projeto. Os cronogramas criados durante o planejamento inicial certamente sofrerá problemas e desafios. Esses problemas, na verdade, ninguém pode prever, e não há nenhuma forma de elaborar um plano especulativo antecipadamente. Até que os requisitos sejam compreendidos e um projeto de alto nível esteja bem encaminhado, o gerente de projeto fica completamente às cegas e possui pouquíssimas informações para fazer previsões realistas. Precisão versus exatidão. Frequentemente, as pessoas são vítimas dessa armadilha. Um cronograma aparentemente convincente, com datas e horários
pré-estabelecidos ou as informações previamente detalhadas, no caso seria a precisão, não está necessariamente refletindo a realidade de perto, no caso a exatidão. Precisão é fácil de se atingir, porque precisão, na verdade, são as coisas escritas e documentadas. Mas a exatidão é muito difícil, porque não necessariamente o que está escrito será cumprido. Estimar a quantidade de tempo é algo bem difícil. Estudos evidenciam de que é bem complicado para qualquer um estimar antecipadamente a quantidade de tempo necessária de um projeto, já que se trata de algo futuro. Mas é certo que todos os projetos e cronogramas têm que começar de algum lugar. Um tiro no escuro, por exemplo, pode ser usado para estimular uma equipe a estabelecer alguns limites para começar algo do zero. Em seu ensaio sobre engenharia de software, em 1989, Barry Bourne publica o seguinte comentário: os erros em cronogramas crescem em relação ao grau de antecipação com que são feitas as estimativas do cronograma do projeto. Esse gráfico evidencia justamente isso. Podemos ver que, analisando o gráfico, podemos ver que se as estimativas totais do cronograma são feitas precocemente, pode se distanciar até 400% em qualquer direção. Durante a fase do projeto, à medida que mais decisões são esclarecidas, a variação diminui, mas ainda assim é bem grande. Somente quando o projeto estiver em implementação é que o intervalo de estimativas do cronograma se torna razoável, mas mesmo nesse momento ainda há uma oscilação de 20% no grau de exatidão que se espera das decisões do cronograma. Por se tratarem de previsões, não há cronograma perfeito. O que os líderes e a equipe do projeto precisam entender para fornecer um cronograma que se aproxime do cronograma de sucesso é fornecer uma base para o monitoramento e os ajustes, que tem uma boa probabilidade de sucesso que satisfaça o cliente, o negócio ou o patrocinador do projeto global. Estimativa versus responsabilidade. Bem, algo que dificulta o andamento de um cronograma é o fato de que poucas pessoas gostam de fazer estimativas de coisas complexas pelas quais elas serão responsáveis futuramente. No caso de um projeto, por exemplo, elas podem ter sucesso ou não. No caso de insucesso, esse profissional ele ficará manchado porque, na verdade, ele se responsabilizará pelo insucesso do projeto ou do cronograma. Omitir informações é um grande problema para o sucesso do cronograma. Vou dar exemplo aqui de um líder que contrai uma doença, precisa se afastar, ou até mesmo no caso de férias. Se as informações do projeto elas não são documentadas, como o profissional que irá substituí-lo vai se familiarizar com o projeto? No caso, ele terá vários problemas aí. Nesse caso, há um conjunto comum de descuidos ou omissões relativos à elaboração de um cronograma com o qual todos os gerentes de projeto precisam se familiarizar. O problema é que somente após sofrer as consequências de algo que foi omitido é que as pessoas se dispõem a procurar resolver. Outro ponto que deve levar em consideração é atentar-se ao efeito bola de neve. O que seria isso? No caso de um projeto, um descuido ou um erro ocasionado lá no início do projeto, que seja só descoberto mais tarde, no meio ou lá no final do projeto, ele trará um impacto bem ampliado no resultado. Vamos dizer assim, nos piores casos, quando os vários descuidos importantes acontecem, a probabilidade de um cronograma se manter íntegro é quase nenhuma. Logo, pensar no erro e tratá-lo logo no início impactará menos no final do projeto. Essa figura representa o que seria o efeito bola de neve de um projeto. Aqui estão as fases do projeto e o resultado. O documento de visão fraco ou inexistente, mas as especificações não escritas ou inexistentes,
mais as estimativas de trabalho agressivas ou fracas, mais a inexistência de orçamento para integração, mais a inexistência de orçamento para interações, ocasionaria um cronograma com pouca possibilidade de sucesso. Isso sim é um efeito bola de neve, que quando você erra uma fase, erra na segunda, se torna bem difícil você regularizar a terceira ou a quarta ou o final do projeto. Sendo assim, quando acontecem vários descuidos importantes, a probabilidade de um cronograma se manter íntegro é quase nenhuma. O que deve ser feito para que os cronogramas funcionem? Tem dois fatores considerados importantes para se obter boas estimativas para compor um cronograma, são as boas informações e os bons profissionais. Isso significa que as boas estimativas são de responsabilidade de todos, e não de um gerente ou um projetista em particular, e sim de toda a equipe. Se eles consideram a realização de estimativa uma tarefa desagradável, ou se a equipe não está bem envolvida no processo, não tem como se esperar de atingir um projeto ou cronograma, ou seja, as estimativas confiáveis. Um outro ponto crucial para que os cronogramas funcionem bem é elaborar marcos pequenos. Quanto mais alterações são esperadas na elaboração do cronograma, mais curtos os marcos devem ser. Pequenos marcos preparam a equipe para ajustes mais fáceis durante o projeto. Isso dá à gerência e toda a equipe intervalos mais curtos entre as revisões e reduz os riscos de fazer as alterações necessárias. Um outro ponto importante é apostar no projeto, design. O processo do projeto constitui a melhor garantia contra a ignorância e os desafios inesperados. As melhores práticas de projeto são a única maneira de melhorar o trajeto da equipe através da implementação e de outras fases que constituem a elaboração de um cronograma. Na técnica de avaliação PERT, ela tem, você ainda pode calcular o desvio padrão, ela é muito maior, muito mais complexa. Temos também para estimar a estimativa de 3 pontos, que é uma estimativa mais simples, onde somamos a estimativa otimista mais pessimista, mais a estimativa mais provável. Tudo isso dividido por 3. Fazendo isso, a gente está igualando o peso para cada estimativa. Já na técnica PERT, ela pondera a estimativa mais provável, porque a gente está multiplicando ela por 4. Mas todas as duas, tanto a estimativa de 3 pontos quanto a técnica PERT, irão funcionar. Isso vai de acordo com o seu projeto, como eu disse. A PERT é muito utilizada em projetos complexos, grandiosos. Essa estimativa de 3 pontos, a gente pode estimar qualquer coisa, É uma estimativa relativamente simples. Então, já sabemos quais são as tarefas que teremos que concluir para finalizarmos o projeto, Sequenciamos e estimamos cada uma delas, definimos os recursos necessários para cada atividade, mas queremos saber quanto tempo o projeto levará para ser concluído. Para isso, vamos calcular o caminho crítico. Na figura que nos é mostrada, temos o exemplo de um caminho crítico para o nosso projeto. Aqui tem várias atividades sequenciadas e com relação de dependência, onde em cima de cada retângulo, por exemplo, da atividade 1, entregar equipamentos, tem o número 1. Da atividade 4, escrever programas, tem o número 88. Esses números em cima das atividades fazem referência à duração delas. Nesse caso, a quantidade de dias que levará para escrever programas, testar e depurar, treinar usuários e aceitação. Cada atividade dessa tem sua duração. E nessa ligação de dependência, vamos ver qual caminho é o mais longo. Quando acharmos o caminho mais longo, este é o caminho crítico do projeto.
Aqui o exemplo é pequeno, obviamente, projetos maiores, mais caminhos, mais possibilidades, mais dependências. Neste caminho, o caminho superior, onde tem atividade 1, atividade 2, atividade 3 e atividade 7, é o menor caminho, é o caminho com menor duração. Ele tem 100 dias. O caminho que vai da atividade 1, 4, 5, 6 à atividade 7 é o caminho mais longo, com 144 dias. Então, dizemos que esse é o caminho crítico do projeto e a duração do nosso projeto terá 144 dias. Vale lembrar que qualquer alteração nessas atividades, qualquer atraso nessas atividades do caminho crítico, da atividade 1, 4, 5, 6 e 7, qualquer alteração altera diretamente a duração de todo o projeto. Erros e acertos de um cronograma. Por que os cronogramas falham? Cronogramas são previsões. Logo, prever o futuro é algo incerto. Pensando nesse sentido, não importa o grau de precisão com que os cronogramas sejam elaborados, ou quanto eles pareçam convincentes. Eles são apenas várias estimativas, cada um propensa a vários tipos de erros e omissões, ocasionando vários problemas imprevisíveis. Porém, se uma equipe começa um projeto muito atenta às prováveis razões pelas quais os cronogramas falham e toma alguma atitude inicialmente para minimizar esses riscos, os cronogramas eles podem se tornar uma ferramenta mais útil e precisa no processo de desenvolvimento do projeto. Os cronogramas criados durante o planejamento inicial certamente sofrerá problemas e desafios. Esses problemas, na verdade, ninguém pode prever, e não há nenhuma forma de elaborar um plano especulativo antecipadamente. Até que os requisitos sejam compreendidos e um projeto de alto nível esteja bem encaminhado, o gerente de projeto fica completamente às cegas e possui pouquíssimas informações para fazer previsões realistas. Precisão versus exatidão. Frequentemente, as pessoas são vítimas dessa armadilha. Um cronograma aparentemente convincente, com datas e horários pré-estabelecidos ou as informações previamente detalhadas, no caso seria a precisão, não está necessariamente refletindo a realidade de perto, no caso a exatidão. Precisão é fácil de se atingir, porque precisão, na verdade, são as coisas escritas e documentadas, mas a exatidão é muito difícil, porque não necessariamente o que está escrito será cumprido. Estimar a quantidade de tempo é algo bem difícil. Estudos evidenciam de que é bem complicado para qualquer um estimar antecipadamente a quantidade de tempo necessária de um projeto, já que se trata de algo futuro. Mas é certo que todos os projetos e cronogramas têm de começar de algum lugar. Um tiro no escuro, por exemplo, pode ser usado para estimular uma equipe a estabelecer alguns limites para começar algo do zero. Em seu ensaio sobre engenharia de software, em 1989, Barry publica o seguinte comentário: os erros em cronogramas crescem em relação ao grau de antecipação com que são feitas as estimativas do cronograma do projeto. Esse gráfico evidencia justamente isso. Podemos ver que, analisando o gráfico, podemos ver que se as estimativas totais do cronograma são feitas precocemente, pode se distanciar até 400% em qualquer direção. Durante a fase do projeto, à medida que mais decisões são esclarecidas, a variação diminui, mas ainda assim é bem grande. Somente quando o projeto estiver em implementação é que o intervalo de estimativas do cronograma se torna razoável, mas mesmo nesse momento ainda há uma oscilação de 20% no grau de exatidão que se espera das decisões do cronograma. Por se tratarem de previsões, não há cronograma perfeito. O que os líderes e a equipe do projeto precisam entender para fornecer um cronograma que se aproxime do cronograma de sucesso é
fornecer uma base para o monitoramento e os ajustes, e tem uma boa probabilidade de sucesso que satisfaça o cliente, negócio ou patrocinador do projeto global. Estimativa versus responsabilidade. Bem, algo que dificulta o andamento de um cronograma é o fato de que poucas pessoas gostam de fazer estimativas de coisas complexas pelas quais elas serão responsáveis futuramente. No caso de um projeto, por exemplo, elas podem ter sucesso ou não. No caso de insucesso, esse profissional ele ficará manchado porque, na verdade, ele se responsabilizará pelo insucesso do projeto ou do cronograma. Omitir informações é um grande problema para o sucesso do cronograma. Vou dar exemplo aqui de um líder que contrai uma doença, precisa se afastar, ou até mesmo no caso de férias, se as informações do projeto elas não são documentadas, como o profissional que irá substituí-lo vai se familiarizar com o projeto? No caso, ele terá vários problemas aí. Nesse caso, é um conjunto comum de descuidos ou omissões relativos à elaboração de um cronograma com o qual todos os gerentes de projeto precisam se familiarizar. O problema é que somente após sofrer as consequências de algo que foi omitido é que as pessoas se dispõem a procurar resolver. Outro ponto que deve levar em consideração é atentar-se ao efeito bola de neve. O que seria isso? No caso de um projeto, um descuido ou um erro lá no início, ocasionado lá no início do projeto, que seja só descoberto mais tarde, no meio ou lá no final do projeto, ele trará um impacto bem ampliado no resultado. Vamos dizer assim, nos piores casos, quando os vários descuidos são importantes acontecem, a probabilidade de um cronograma se manter íntegro é quase nenhuma. Logo, pensar no erro e tratá-lo logo no início impactará menos no final do projeto. Essa figura representa o que seria o efeito bola de neve de um projeto. Aqui estão as falhas do projeto e o resultado. O documento de visão fraco ou inexistente, mas as especificações não escritas ou inexistentes, mas as estimativas de trabalho agressivas ou fracas, mas a inexistência de orçamento para integração, mas a inexistência de orçamento para interações, ocasionaria um cronograma com pouca possibilidade de sucesso. Isso sim é um efeito bola de neve, que quando você erra uma fase, erra na segunda, se torna bem difícil você regularizar a terceira ou a quarta ou o final do projeto. Sendo assim, quando acontecem vários descuidos importantes, a probabilidade de um cronograma se manter íntegro é quase nenhuma. O que deve ser feito para que os cronogramas funcionem? Tem dois fatores considerados importantes para se obter boas estimativas para compor um cronograma, são as boas informações e os bons profissionais. Isso significa que as boas estimativas são de responsabilidade de todos, e não de um gerente ou um projetista em particular, e sim de toda a equipe. Se eles consideram a realização de estimativa uma tarefa desagradável, ou se a equipe não está bem envolvida no processo, não tem como se esperar de atingir um projeto ou um cronograma, ou seja, as estimativas confiáveis. Um outro ponto crucial para que os cronogramas funcionem bem é elaborar marcos pequenos. Quanto mais alterações são esperadas na elaboração do cronograma, mais curtos os marcos devem ser. Pequenos marcos preparam a equipe para ajustes mais fáceis durante o projeto. Isso dá à gerência e toda a equipe intervalos mais curtos entre as revisões e reduz os riscos de fazer as alterações necessárias. Um outro ponto importante é apostar no projeto, design. O processo do projeto constitui a melhor garantia contra a ignorância e os desafios inesperados. As melhores práticas de projeto são a única maneira de melhorar o trajeto da equipe através da implementação e de outras fases que constituem a elaboração de um cronograma.
Opções de apresentação de um cronograma. Neste tópico, vamos conhecer algumas formas gráficas de como pode ser apresentado um cronograma. Bem, existe uma gama de modelos variados para representar graficamente um cronograma. Desde o mais simples, como neste exemplo, em que no momento em que cada atividade será executada é marcado um X, até modelos mais complexos, modelos mais detalhados com mais informações. A questão-chave da apresentação gráfica de um cronograma é a seguinte: poder visualizar que atividades têm para ser realizadas e quando isso deve ocorrer. Assim, é interessante que anexe esse cronograma do projeto, em locais em que a equipe possa estar sempre visualizando, para que possa ser feita uma análise do andamento do projeto. E assim todos possam estar caminhando, desenvolvendo as suas atividades que são das suas responsabilidades. Vejamos então mais detalhadamente alguns modelos mais conhecidos. Gráfico de Gantt. Segundo Haldane, é um gráfico inteligível, composto então por barras horizontais. Desenvolvido pelo engenheiro e cientista social Henry Gantt em 1917, foi como objetivo de ser uma ferramenta de produção. Bom, tais barras são dispostas dentro de uma escala de tempo. A barra superior é a barra de todo o projeto, é que determina o início e o final do projeto. As barras inferiores são as barras das fases, são as barras de tempo de cada fase, de cada atividade. O comprimento de uma barra de Gantt individual representa a duração de uma tarefa e a concomitância de prazo necessário para finalizar tal tarefa. A questão é que este gráfico é excelente para avaliar as tarefas individualmente ao longo do tempo de um projeto. De acordo com o livro de Molinari, ele aborda este exemplo de cronograma como gráfico de PERT ou rede PERT. E referente à interdependência das tarefas, o PERT pode ser mais ilustrativo que o gráfico de Gantt, porém, não mais importante. Cada tarefa é representada por um quadro chamado nó, contendo então informações básicas sobre cada tarefa. Os diagramas de rede proporcionam então uma representação gráfica de como as tarefas são vinculadas entre si dentro do projeto, no qual, então, facilita a identificação das atividades interdependentes. Formato calendário. Este tipo de gráfico é útil para projetos pequenos, ou até mesmo como apresentação de alto nível em projetos grandes. No formato calendário, pode-se registrar as datas de início e término das tarefas, ressaltando então o recurso alocado para a tarefa e o seu responsável. Uma questão interessante deste gráfico é que pode-se então administrar múltiplos projetos pequenos, controlando facilmente o uso dos recursos entre os tais. Bom, então, diante disso, é válido ressaltar que para a produção de um cronograma é necessário que já tenha feito a sequenciação das atividades, estimativas de recursos e duração das tarefas, todo aquele processo que é feito inicialmente, né, na elaboração de um cronograma. E uma dica caso seja um projeto grande, um projeto maior, desdobrar um cronograma principal, ou seja, um cronograma mestre, em cronogramas menores e distribuídos por setor, por exemplo, vai facilitar a indicação de subprojetos, ou seja, o reconhecimento
vai poder ter um controle, um gerenciamento mais eficiente, eficaz do projeto. E lembre-se, podemos então estar criando nosso projeto, documentando nosso cronograma, até mesmo utilizando papel e caneta ou um aplicativo, um MS Project, por exemplo, mais robusto, maior. Mas a questão é documentar. Esse é um fator importante, porque é documentando que você vai dar consistência a tudo aquilo que foi discutido, tudo aquilo que foi programado. E seguir o que está escrito é mais fácil de seguir algo que somente foi falado, algo que foi dito. Então isso vai diferenciar muito no desenvolver, no produzir desse projeto, seguindo o cronograma desta forma. Obrigado.